Bom, e agora a gente vai passar para o lado do Lula, né? Porque hoje acabou o grande mistério. Ciro não vai para Paris, tá? Dessa vez não vai para Paris e vai apoiar o petista, assim como o partido dele, o PDT. Primeiro, antes de você soltar as informações, a gente vai dar uma olhada no vídeo, né? Que ele fez anunciando, então... Não disse o nome do Lula, né? Foi mais ou menos. Disse, mas o Lupe deixou claro que ele vai apoiar o Lula. Então mesmo. Vamos dar uma olhadinha. Meus amigos e minhas amigas, acabamos de realizar uma reunião da Executiva Nacional Ampliada do PDT, em que por unanimidade nós tomamos uma decisão. E eu gravo esse vídeo para dizer que acompanho a decisão do meu partido, o PDT. Frente às circunstâncias, é a última saída. Lamento que a trilha democrática tenha se afunilado a tal ponto que reste para os brasileiros duas opções, a meu ver, insatisfatórias. Não acredito que a democracia esteja em risco nesse embate eleitoral, mas sim no seu absoluto fracasso da nossa democracia em construir um ambiente de oportunidades que enfrente a mais massiva crise social e econômica que humilha a esmagadora maioria do nosso povo. Ao contrário da campanha violenta da qual fui vítima, nunca me ausentei ou me ausentarei da luta pelo Brasil. Sempre me posicionei e me posicionarei na defesa do país contra projetos de poder que levaram o nosso povo a essa situação grave e ameaçadora. Espero que essa decisão ajude a oxigenar, temporariamente que seja, a nossa democracia. Mas se não houver a busca efetiva de novos ares, de novos instrumentos, estaremos à mercê de um respirador artificial frágil e precário, limitadíssimo no tempo e no espaço. Pelo Brasil, minha luta e a do PDT seguirão sempre firmes. Não aceitaremos imposições ou cabrechos de quem quer que seja. Adianto que não pleiteio e nem aceitarei qualquer cargo em eventual futuro governo. Quero estar livre, ao lado da sociedade, em especial da juventude, lutando por transformações profundas, como as que propusemos durante nossa campanha. E ao povo brasileiro me dirijo. Fiquem certos de que, como sempre fiz, vou fiscalizar, acompanhar e denunciar qualquer desvio do governo que assumirá em janeiro, assim como vou seguir estudando e apresentando ideias para recuperar nosso país. Um grande, forte e agradecido abraço a todos e a todas e que Deus ilumine a nação brasileira. Bom, acompanhamos aí esse anúncio, né, que foi publicado nas redes sociais de Ciro. E antes até do Igor fazer aqui a análise dele para a gente, o PSDB, né, também era ali um mistério, e acabou anunciando agora há pouco pelo Twitter que vai deixar os partidários livres. A gente tem esse tweet, pessoal? Inclusive é o que deve acontecer. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Ó, Igor, lê aí pra gente. Hein? A Executiva Nacional do PSDB, na tarde desta terça-feira, decidiu liberar os diretórios estaduais e os seus filiados no segundo turno das eleições presidenciais. Significa que o PSDB está dizendo, ó, para os filiados dele, cada um pode apoiar Lula, outro pode apoiar o Bolsonaro. Ontem a gente já teve a declaração do senador Tasso Gereissati em apoio ao Lula, mas há ali também algumas declarações já como presidente do PSDB do Rio Grande do Sul, que já declarou apoio ao Jair Bolsonaro. Então está permitido, não vai ter sanções, né? Cada um pode apoiar. E aí a gente vai ver, né? Alguns integrantes do PSDB de São Paulo, por exemplo, já tinham declarado apoio ao Lula antes mesmo do segundo turno, né? Então isso já é meio que precificado em relação ao PSDB. E outro, o MDB, da senadora Simone Tebet, também deve liberar, isso a gente já contou desde sexta, antes mesmo do primeiro turno, a gente contou lá na coluna, nessa semana deve ter a confirmação, o MDB também vai liberar. E aí uma parte vai com Lula, outra parte vai com o Bolsonaro e outra parte vai dizer que vai anular. Mas a Simone Tebet em si, a expectativa é de que ela anuncie apoio a Lula. Ela até falou que dava ali 48 horas. Não, né? E ela disse que tem lado. Né? E ela já tinha dito para alguns integrantes do MDB que com Bolsonaro ela não iria. Se ela tem lado e já disse que com Bolsonaro não iria, só sobra o ex-presidente Lula. Agora quem ficou mesmo na neutralidade foi a Soraya Tronic, né? É isso. Agora tem uma informação importante que a gente trouxe na coluna. O vice-presidente do partido dela, que é a União Brasil, participou de uma reunião ontem com o presidente Jair Bolsonaro no Palácio da Alvorada. Foi uma reunião que o presidente Jair Bolsonaro fez ali com poucos aliados, governadores eleitos, ex-ministros dele que foram eleitos e alguns auxiliares integrantes da campanha. E quem estava lá? O vice-presidente nacional do União Brasil, o Antônio Rueda, que ele que é braço direito do Luciano Bivar. Estava lá, participou da reunião,
disse, esse bastidor tem na coluna, ele disse que ele não se comprometeu a levar o apoio do União Brasil para o Bolsonaro, o apoio oficial, mas ele disse que a bancada, parte da bancada do União Brasil, já trabalhou por Jair Bolsonaro no primeiro turno e deve trabalhar no segundo turno. Perfeito. Igor, voltando um pouquinho, que a gente acabou de assistir. Do Ciro, olha. Ciro, né? A gente pode falar assim que foi... depois a gente falar tanto sobre o voto envergonhado, a gente pode dizer que esse é o apoio envergonhado, já que o Ciro não citou o nome de Lula, né? Parece que foi ali um pouco goela abaixo, né? Eu acho, Larissa, que o Ciro Gomes teve uma campanha ali que ele bateu muito no ex-presidente Lula, bateu no Bolsonaro, dava até a impressão de que ele estava batendo mais no Lula do que no Bolsonaro, para ver se conquistava ali algum eleitor de centro. O que aconteceu? O que ficou a avaliação de que o Ciro, claro, ele tem um histórico de centro-esquerda, então ele não tinha como ir como presidente Jair Bolsonaro. No domingo, ele já tinha dado uma sinalização de que ele ia votar no Lula, quando ele disse que estava ali muito preocupado com o avanço, né, com o que estava acontecendo. Ele não citava o avanço do bolsonarismo no Senado e ali nos governos estaduais, mas ele já tinha dado uma sinalização. O PT já tinha entendido que ele ia apoiar. Agora, tem uma questão aí que eu acho que ele está se preparando para 2026. No próprio PDT, né, os integrantes do PDT, os aliados do Ciro, viram duas sinalizações dele nessa fala que vocês acabaram de ver. Quando ele diz que vai ficar vigilante, que vai continuar estudando propostas. Quando ele diz isso, até aqui, quando ele diz que vai fiscalizar o governo e vai continuar estudando propostas para transformar o Brasil, na avaliação dos integrantes do PDT, ele está dando uma sinalização de que ele vai tentar disputar a presidência em 2026. Ele tinha dito que essa era a última eleição dele, mas quando ele disse que, né, quando você quer encerrar na política, você não diz que vai continuar estudando propostas para o Brasil. Ele deixou uma sinalização clara. E aí pode explicar esse comportamento dele, que não vou citar o nome do Lula, vou votar ali porque é o jeito, não voto na direita, mas vou continuar no páreo, então vou continuar fazendo as minhas críticas. É um voto crítico. Inclusive, esse bastidor a gente também contou na coluna. Estou muito... marqueteiro aqui, né? Vontade, meu bem. Tô muito marqueteiro, mas olha, o que aconteceu? Na reunião do PDT hoje, a ala do Ciro Gomes, os aliados dele ali no PDT, eles queriam que o PDT aprovasse um termo dizendo que ia apoiar, fazer um apoio crítico ao Lula, né? Eles queriam colocar uma série de condicionantes ali, que o Ciro deixou claro no vídeo. Acabaram que foram minoria e o PDT disse que apoia o Lula ali, não botou nenhuma condicionante. O Carlos Lupe, né? O Ciro, por exemplo, nesse vídeo, ele disse que não vai fazer parte do governo Lula. Os aliados dele queriam, inclusive, que o PDT colocasse isso lá na resolução, de que nenhum filiado do PDT poderia participar de um eventual governo Lula. Sim. Não foi isso que aconteceu. O PDT deixou muito claro ali no anúncio deles que pode ser que eles, né, venham a cobrar espaço do Lula em troca desse apoio.